Tag and Drag Along. Finalmente a duplinha dinâmica aqui nesse canal. Essas duas cláusulas fazem parte daquele rol de institutos do direito consuetudinário norte-americano que não só os advogados gostam de usar nos seus contratos, como são indicadas. E por quê? Porque funcionam, porque elas são realmente eficazes e, em alguns casos, necessárias. Mas nem tudo são flores, porque essas cláusulas e alguns institutos, minutas, podem até ser importadas para as negociações brasileiras. No entanto, nós não conseguimos importar o sistema jurídico de outro país. Então, todas as vezes que você for importar algum mecanismo, você precisa fazê-lo observando o regramento brasileiro. Porque não adianta você ter uma cláusula belíssima ou seu cliente achar que por causa daquele contrato ele está protegido, se aquilo que está escrito não faz sentido à luz do regramento civil e comercial do país. Eu abri esse vídeo falando isso porque a tag e a drag along não são previstas no regramento jurídico brasileiro. Então elas podem ser usadas? Elas podem e até devem em alguns casos. Mas você precisa entender que para elas servirem aqui de fato, ela precisa se adequar ao molde da realidade jurídica brasileira. Fica comigo para você entender de uma vez por todas a tag e a drag along. Meu nome é Thalita Munareto, eu sou advogada especialista em operações societárias e contratos empresariais. Vamos lá. Essas cláusulas traduzem disposição de proteção de sócio majoritário, no caso de uma drag along padrão, e disposição de proteção de sócio minoritário, no caso das tag alongs. Por isso elas costumam aparecer em documentos que trazem mecanismos de proteção de bloco de controle e também de sócio minoritário, como contratos e estatutos sociais, mas principalmente nos acordos de sócio, que é, na minha opinião, o documento mais adequado para elas serem usadas. E também elas costumam aparecer em contratos de investimento, como nos mútuos conversíveis. E não necessariamente elas precisam estar juntas. Eu posso usar uma ou outra, ou as duas juntas, conforme os interesses a serem protegidos naquele documento. A tag along, que pode ser traduzida como direito de venda conjunta ou ainda o direito de sair junto, garante àquele beneficiário da cláusula que, caso o bloco de controle receba uma oferta para vender as suas cotas ou ações, aquele acionista minoritário tem o direito de vender sua parte também. Então, assim, ofereceram X valor para comprar a parte do bloco de controle. Aquele sócio minoritário que é beneficiário da tag along tem o direito de exigir que sua parte também seja comprada. Mas Thalita, e se o comprador quiser adquirir só o bloco de controle, ele não quer a parte daquele minoritário? Aí, aqui a lógica é do tudo ou nada. Ou você leva tudo, ou você não leva nada. E não se esqueça que é o direito de venda conjunta. Ou seja, se o minoritário ele não quiser acionar esse benefício, ele não precisa. O bloco de controle vende a parte dele e ele fica ali com a nova gestão. Pô, mas que sacanagem essa cláusula, é quase um bloqueio de venda, Thalita. Sim, é isso aí mesmo. Imagina você que é um investidor ali que detém 3% do negócio, que é um valor bem expressivo se o cap for pulverizado, e o bloco de controle que garante uma administração bacana para o negócio, bons dividendos para o acionista, vende sua parte para um grupo que você não conhece. Quem dá o tom, a direção do negócio e aumenta a chance de lucratividade é o bloco de controle. Esse minoritário fica à mercê das decisões de um terceiro se ele não tem essa cláusula de tag along a seu favor. Então, assim, eu fico com esse bloco enquanto ele estiver no comando. A partir do momento que ele sai, eu prefiro sair também. O que acontece muito na prática é que esse sócio minoritário, em regra, é um investidor. E ele quer aproveitar uma boa oportunidade de venda da parte dele. E como que ele garante isso? Através de uma tag along. E para finalizar a tag, tem muito advogado pentelho por aí confundindo a tag along prevista lá na Lei 6.604 com a tag along contratual. O artigo 254-A da Lei das Sociedades Anônimas inseriu a previsão do tag along dizendo que em companhias abertas, o adquirente do bloco de controle precisa fazer uma oferta pública de aquisição, a OPA, para todos os demais acionistas com direito a voto, num valor integral, se a companhia for do segmento do novo mercado, da B3, ou, se em outro segmento, um valor de oferta não inferior a 80% daquele pago
por ação do bloco de controle. Pausa esse vídeo, dá uma lida lá no artigo 254 da Lei das SAs, volta 30 segundos e tenta compreender tudo isso. Então essa previsão legal pode ser usada de inspiração para tag along contratual, principalmente aquela referência do percentual de 30% do preço, mas elas não podem ser confundidas, até porque a tag along do artigo 254 da Lei das SAs diz respeito a companhias abertas, listadas na bolsa. Já a drag along, ao contrário, em regra, ela protege o direito do bloco de controle. Porque agora a gente troca as figuras de posição. Imagina que o comprador diz para o acionista, ou tudo ou nada. Ou eu compro todo o seu negócio, ou eu não quero nada. Aí tem um sócio com 2% do cap, cruza o braço e diz, a minha parte eu não vendo. Opa, só um minuto. Tá aqui, no nosso contrato, a previsão de uma drag along. Você precisa vender. O que essa drag along garante, traduzindo em miúdos? Ela garante ao controlador que os sócios minoritários não vão bloquear a venda do negócio. Numa tradução livre, ela significa o dever de venda. Minoritário, você tem que vender sua parte, mas vão ter que te pagar o mesmo valor que me foi oferecido por cota ou ação, no caso de uma sociedade anônima. E para encerrar, isso pouca gente sabe, é que no mercado de Venture Capital, é até comum alguns investidores exigir que seja inserida uma drag along reversa. Olha só, que obriga os sócios majoritários a venderem o negócio. Mas Thalita, por que esse controlador aceitaria isso? Ser obrigado a vender o negócio? Isso acontece, meu bem, porque principalmente se a gente está falando de uma startup, esse controlador, esse fundador, ele precisa de um cheque, ele precisa de dinheiro. Então o poder de barganha do investidor é muito maior. Olha só, às vezes esses próprios investidores buscam compradores para essas empresas. Por dois motivos. Primeiro, para aproveitar um bom M&A e lucrar com aquela operação. Isso não é injusto, porque o seu negócio estava lá no negativo, teve um fundo, teve um investidor que confiou, que apostou que aquilo daria certo. Se desse errado, ele perderia todo aquele dinheiro. Mas se der certo, é justo que ele lucre com a venda de um negócio, desde que seja um bom negócio, certo? Afinal, Venture Capital não é ONG, né? E o segundo motivo, isso é uma boa sacada para os fundos de VC, porque essa pode ser uma estratégia de saída das investidas do portfólio. Porque fundo de Venture Capital tem prazo de duração. E se está chegando no final daquele prazo, aquelas investidas precisam ser liquidadas. E o drag along pode ser bem estratégico para essa finalidade. Mas esse drag along reverso não pode ser de qualquer jeito. Anota aí. Geralmente ele vem acompanhado de uma proposta mínima de compra, não é qualquer valor. Um prazo para exercício, ou seja, não é de cara que aquele investidor, que aquele sócio minoritário vai acionar essa drag along reversa. Precisa de um tempo bem estipulado ali no contrato. E, num terceiro aspecto, aprovação de quórum mínimo de investidor, concordando com aquela previsão. Eu espero ter te ajudado, curte esse vídeo, se inscreve no canal. E se você tiver sugestão de tema que você quer que seja abordado aqui, me manda nos comentários. Até o próximo vídeo.